O certo nome é psicopata. Só que tem que o nome é muito ingrato, porque psico do psiquismo, né? E patos, doença do psiquismo. Só que tem que o psicopata não é um doente. O psicopata é uma personalidade que nasce com o sistema límbico, que é o sistema dos sentimentos, das emoções, desconectado. Desde criança você identifica uma indiferença com tudo. Sabe aquelas crianças que maltratam animais porque acham engraçado ver como é que é um animal sofrer? Eu tive um pacientinho que a mãe tinha tido, era ele, que estava com 6 anos e teve uma neném, tá? E aí um belo dia, o cachorrinho, o Todd, que era um Yorkshire, foi encontrado no play, vivo, todo quebrado. Aí eu achei aquilo estranho, aí a mãe falou, conversa com ele, Falei, puxa, por que você fez aquilo com o Todd? Ele olhou pra mim, porque 6 anos ainda não mente, né? Porque eu queria ver como é que era um bicho todo quebrado. Ele falou assim. Meu Deus! Aí eu fui pra mãe, cheguei e falei assim, vem cá, como é que é com a irmã? Não, ele é até cuidadoso, ele gosta da irmã, mas às vezes ele bota ela em perigo. Eu falei, como assim? Não, outro dia ele tava tentando trocar a fraldinha dela, e aí quando eu fui ver, ele tava sufocando ela de talco. Eu falei, a fralda? Não entendi. Não, ele tava na cabecinha dela fazendo assim. Eu falei, mãe, presta atenção. Mesmo quando é muito pequeno, existe uma pesquisa, um bebê de 8 meses, ele já sabe. Por exemplo, você leva um bebê de 8 meses numa pracinha, você tá lá. Se uma criança cai, ou alguém tem uma sensação de dor, a criança olha e faz uma fisionomia de que tá entendendo. O que é humor? É reversão da expectativa. Você espera que vai acontecer alguma coisa, não acontece, você ri. Humor é uma questão de tempo. Por isso que se diz que os maiores comediantes são os caras que têm o tempo de comédia. Tempo de comédia, ele tá contando uma coisa, ele dá uma paradinha e você ri porque você não esperava aquilo. Piada. A pessoa conta uma piada e você fala, é tempo. É um tempo de comédia. Aí você tem que ver também se não é uma criança que tem algum outro problema. Tá. Porque, por exemplo, uma criança do transtorno do TEA, transtorno do espectro autista, ela pode não fixar naquela situação e não ter um movimento de empatia naquele momento. Mas é diferente. Agora, a criança que tem essa tendência à psicopatia, ela vai mostrando essas indiferenças. Ela vai mostrando essa curiosidade mórbida de ver, tipo assim... É muito difícil uma criança ver uma pessoa sangrando e ficar, ai, deixa eu ver. Não é tanta gente, a maioria não é. Por exemplo, a gente tem uma estatística que 4% da população mundial é psicopata. Aí você fala, pô, é muito. Tudo bem, é muito, mas 96% não é. O que você faz é modular. O que é modular? Com uma criança muito pequena, o psicopata ele é totalmente razão, zero emoção. Então ele sabe o que é certo e o que é errado. Você já viu um pedófilo, por exemplo, estuprar uma criança no shopping? Na praça de alimentação? Não. Porque ele calcula tudo friamente como vai fazer. Ele se finge de uma outra criança, ele chama para jogar um jogo, ele começa a perguntar, teu pai e tua mãe estão em casa? O que papai e mamãe fazem? Ele vai mapeando aquilo tudo. Ele não é uma pessoa que ele vai na emoção, no instinto. Não vai. Ele é frio e calculista. Tem que entender que 96% das pessoas tem essa empatia pelo outro, se coloca no lugar do outro. O psicopata não. O psicopata, ele quer de você ou de qualquer coisa, pode ser um animal, pode ser qualquer coisa. Ele quer status, poder e diversão. Nossa. E aí, quando você encontra isso pra modular, seria fazer o quê? Por exemplo, o menino, né, que botou o talquinho, agora que eu lembrei. O que eu fiz? Ele sabe o que é certo e o que é errado. Eu precisava trazer para ele uma consciência, concorda? Que fizesse assim, olha, não é certo fazer, não vou deixar você fazer. O pai e a mãe não conseguiam. Eu fiz uma proposta ousada na época, eu peguei um garoto que era assim, enorme, ele era estudante de jiu-jitsu. E o menino pobre, e eu falei, mãe, vamos fazer um teste? Porque nos Estados Unidos você pode, o exército ajuda essas pessoas a botar um treinamento, a fiscalizar. Aqui não. Aí eu cheguei pro menino e falei, olha, é muito simples, você vai ser a consciência dele. Você vai ficar lá atrás e toda vez que ele pensar fazer uma besteira, você olha para ele e faz assim, tô de olho em você.
Matheus foi pra aula, Matheus tá lá, daqui a pouco o Matheus olhava pra ele, pra trás, e o cara fazia assim. Aí ele, mas eu acho que esse homem vai me matar, tia. Eu falei, não, só se você fizer alguma coisa errada. Você está fazendo alguma coisa errada, Matheus? Não. Porque Matheus não foi só o da irmã. Matheus, a professora, um dia, chegou pra ele, você não fez o dever? Ele, não, sua vaca. Aí ele pegou o lápis e fixou na mão da professora. Porque o que acontece com o psicopata? Existe psicopata no mundo inteiro. Só que tem que eles florescem no sistema que não é punido. Tá? Na Índia, há pouco tempo atrás, teve um taxista que estuprou uma turista, não sei se era sueca, alguma coisa assim. Botaram o cara em praça pública. E fizeram lá, torturaram o cara. Não teve mais um caso daqui. Porque eles sabem. O problema, por exemplo, psicopata, no Brasil é muito simples, porque no Brasil não tem consequência. Você já viu alguém ficar dando golpe em todo mundo? O golpe da pirâmide. Todo mundo vai. Cadê? Quem fica preso? E tem uma outra coisa. O psicopata, ele na prisão, no sistema penitenciário, ele floresce. Como assim? Floresce. Ele fica bem. Ele não se incomoda. A gente, se fosse preso, a gente deprimia horrores, a gente ia se acabar. Sim. Ele chega lá, ele mapeia rapidamente quais são as pessoas que ele vai usar como soldadinho. Sabe aquele, tipo assim, tem um otário ali, que quando tiver uma rebelião, vou botar ele virado ao contrário e mato ele para chamar a atenção das autoridades. Nossa. Ele obriga os outros a fazer. Por quê? Porque no nosso sistema penitenciário não se separa psicopata do não psicopata. Era o certo a fazer. Porque, assim, 75% das pessoas no sistema carcerário não são psicopatas. 15% são. Muito. Aí o que acontece? Se eu não separo esses 75, eu deixo esses 75 na mão dos psicopatas. Aí eu deixo de recuperar quem podia ser recuperável. Por exemplo, na Inglaterra, o psicopata está na prisão. Ele tem uma cela que daqui ele toma banho de sol, daqui ele pega comida. Ele fica isolado. Dependendo da gravidade, ele fica totalmente isolado dos outros. Psicopata não é doente mental. A palavra é ingrata, porque psico vem da mente. Pata, doente, né? Então seria doente mental, mas não é. O psicopata é bem diferente de todo o resto. O psicopata é aquela pessoa que nasce com o sistema límbico desconectado. O que significa isso? Ele não tem emoção, ele não tem empatia, ele não tem sentimento de culpa. Eles são assim, é como se fosse uma inteligência artificial. O outro não representa nada para ele, o outro é um objeto de uso, que ele sempre vai usar para ter status, poder ou diversão. E se puder juntar isso tudo, melhor ainda. Não necessariamente os três de uma vez, mas ele vai querer isso. Então, psicopatia, se você for resumir, é incapacidade de amar. Tá. É de se importar com o outro. Psicopata, ele tem leve, moderado e grave. Tá. Por exemplo, estelionatário do Tinder. Vamos lá. Ou estelionatário, qualquer. Você acha que ele não é um psicopata? Conta as histórias tristes, porque todo psicopata conta uma história triste, né? Tipo assim, ele foi abandonado, a ex-mulher roubou e tá tudo mentira. E o que a gente faz quando a gente sente pena de alguém? Fica vulnerável. Quando você abre a porta da pena, você já fica, ai, coitado, vou dar uma ajuda, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, a pena que você tem com pessoas assim é como se fosse um cheque em branco. Não, ele tem muito amor próprio. Ele tem a sensação de que quem não é psicopata é um pessoal medíocre, burro e cheio de mimimi. Então, o psicopata, por exemplo, uma pessoa que chora, vê um filho nascer, ele acha que palhaçada. Porque ele não tem esse sentimento. Ele literalmente não tem. Tá. E não é assim, não tem por mãe, não tem por pai, não tem por filhos. Ele, em geral, monta uma família para ter um álibi social, para ele galgar estruturas sociais mais sofisticadas. Então, por exemplo, médicos, a gente sabe de médicos. Eu estou falando porque no meu livro eu fiz questão de botar, não é porque é médico que é bonzinho, não é porque é pastor que é bonzinho, não é porque nada. É juiz. É juiz. A gente tem psicopatia em todos os lugares. 4% entre leves, moderados e graves. Grave
Que aí a gente vai para aquele que mata, ou aquele mais grave ainda, que mata ritualizado, que é o serial killer. O serial killer, ele é necessariamente psicopata. Com certeza. Tá. E existem crimes que somente um psicopata pode cometer. Isso Uns é uma crimes coisa. muito cruéis, você tá falando? Total. Não tem aqueles crimes que você fala assim, caramba, quem faz isso? Um psicopata. Porque ele não tem sentimento. Foi o que ele falou. Você falou desse que assassinou o Leandro, a Suzane, né? Von Stoffler. A Suzane acabou ela que programou toda a morte dos pais, Isso. ela que orquestrou como queria que fosse, ela ficou assistindo, quase que dirigindo, né? Perfeito. O assassinato do pai e da mãe. Ela logo depois foi para um motel comemorar. As principais características do psicopata. Psicopata, todo mundo já sabe, que é um transtorno de personalidade, ou seja, uma maneira de ser. É uma pessoa que vê o mundo com quase zero de emoção e muito razão. Então, zero de emoção, 100% de razão. São pessoas frias, calculistas e que veem no outro só um objeto para que eles possam usar em seu bel prazer para ter status, poder e diversão. Então, quais são as 11 características do psicopata para você ficar atento e poder identificá-los? Superficialidade e eloquência. O que é isso, gente? Superficialidade e eloquência são pessoas que falam muito, bastante, seduzem muito, mas não fazem aquilo que eles falam. Então, assim, lembre-se de muitos políticos, são capazes de falar, de se exaltar, mas que não fazem nada para de fato mudar a realidade. Ou que no seu ambiente familiar ou no seu ambiente de trabalho trata as pessoas totalmente diferente do que eles pregam na questão do marketing político. Então, cuidado com essas pessoas que falam muito e fazem pouco. Isso é a tal da superficialidade e eloquência. Egocentrismo e megalomania. Todo psicopata é egocêntrico, ou seja, ele se acha superior a todo mundo, ele se acha a melhor coisa do mundo. E megalomania. Por quê? Porque ele se acha poderoso, ele acha que tem todos os direitos. Então, quando você sentir que uma pessoa se acha demais e se exibe demais, também cria uma desconfiança. Ausência de sentimento de culpa. Isso é uma característica muito marcante na psicopatia. Por quê? Porque se o psicopata não tem emoção, não tem sentimento, ele não se sente culpado por nada, por nenhuma atrocidade que ele faz. Então ele é capaz de matar, estuprar, extorquir, né? ou fazer assédio psicológico, todas as maldades, sem sentir a menor culpa, porque ele se acha no direito de fazer aquilo. Ausência de empatia. Eu diria que a ausência de empatia talvez seja a coisa mais característica. São aquelas pessoas que não conseguem se botar no lugar do outro. É um pedófilo, por exemplo, que estupra uma criança e acha que ele fez porque ela estava de calcinha ou porque a criança estava rindo para ele. Então, assim, a menor capacidade de se botar no lugar do outro e sentir pena ou piedade. Mentiras, trapaças e manipulação. Todo psicopata mente, e mente muito, e o pior, não tem o menor constrangimento em ser pego na mentira. Todo psicopata que é pego na mentira, ele simplesmente continua o assunto como se nada estivesse falando. Mentir para ele é uma coisa absolutamente comum, como escovar o dente. Trapaças. O que ele puder fazer para tirar vantagem, ele fará, e ele também acha que isso é um direito dele. E manipulação. Ele usa da manipulação, de seduzir, manipular, para que ele possa ter uma vítima mais frágil. Então, se ele tiver que dizer que ama, ele ama. Se ele tiver que dizer que ele é de esquerda, ele diz. Se ele tiver que dizer que ele é de direita, ele diz. Ele dança conforme a música para seduzir e tirar da sua vítima o máximo de proveito que ele puder. Pobreza de emoções. Existem autores que chamam até as emoções dos psicopatas de proto-emoções. O que significa isso? Eles não têm emoções como o amor, como a gentileza, como a sensibilidade. Eles têm emoções muito rudimentares, que não conectam as pessoas. Então, eles têm muita raiva e sentimento de frustração por não conseguirem aquilo que eles querem e acham que têm o direito.
Você sabe a diferença entre medo e ansiedade? Quando um ocorre ou quando o outro ocorre? Você já sentiu medo? Já sentiu ansiedade? Se você quer saber mais sobre esses assuntos, eu te convido para um evento que eu vou realizar nos dias 6, 7 e 8 de julho, totalmente online e gratuito. O evento se chama Desafio Vida Plena Show Ansiedade. Nesse evento, a gente vai te dar uma série de conhecimento, de dados, para que você possa escolher melhor a sua trilha e poder se livrar da ansiedade. Clique no link da descrição que está no vídeo e se inscreva, porque a gente se encontra lá. Impulsividade. É interessante que a impulsividade do psicopata é muito racional, ou seja, ele sabe o que faz, quando faz e na hora que faz. Então, você não vai encontrar um estuprador em praça pública executando seu estupro. Ele vai esperar ver direitinho e num determinado momento que tiver extremamente favorável para ele, ele vai lá dar margem a seu impulso e executa um crime ou executa um estupro porque ele se acha merecedor daquela diversão. Deixa eu baixar só um pouquinho aqui. Autocontrole deficiente. O autocontrole deficiente é muito típico dos psicopatas muito graves, que são aqueles que, por uma coisa mínima, são capazes de matar pessoas sem olhar muito o que está em volta. Por exemplo, essa semana aconteceu no Rio de Janeiro, na semana passada, no sábado, um pai que foi pedir, morando numa comunidade, foi pedir, o nome dele é Thiago, fotógrafo, foi pedir a um grupo de traficantes, que ele mora numa comunidade, que diminuísse o barulho no sábado, 11 horas da manhã, porque a filha não estava conseguindo dormir, uma filha pequena, né? E ele foi, ninguém fez nada, ele voltou lá, pediu, poxa, podia deixar minha filha? E simplesmente metralharam o cara, mataram. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que quem fez isso é um psicopata. Porque, assim, ele sabe exatamente que ele não precisa se controlar. Ali ele manda. Então, o autocontrole deficiente do psicopata é muito em função de onde ele se sente rei, de onde ele reina, né? E onde há um grupo de psicopatas e o ambiente é dominado por eles fazem o que querem, a hora que querem. Necessidade de excitação. Os psicopatas têm necessidade de coisas muito extravagantes para se excitarem, né? Então, a excitação sexual de um psicopata não é como uma pessoa normal. O psicopata, para se excitar, ele precisa, por exemplo, estuprar, ele precisa torturar, ele precisa subjugar. Ele tem prazer em ver o outro sofrendo, implorando pela vida. Talvez esse seja o maior prazer de um psicopata. Quanto mais grave, isso vai ser mais evidente. Falta de responsabilidade e problemas comportamentais precoces. O psicopata não se acha responsável por nada. Se ele pegar o dinheiro da mãe para pagar uma conta, ele não vai pagar, vai se divertir. E ele acha que tudo bem, não tem problema nenhum. Isso é um direito dele. Lembre-se que ele é um egocêntrico, um megalomaníaco, ele tem todos os direitos do mundo, ele é tão especial que o mundo lhe deve, né, muitas coisas. E essas coisas, não importa se são dos outros ou que os outros batalharam, ele se acha no direito. E esse comportamento é muito, desde muito cedo, desde criança. Então, são crianças que maltratam animais para ver o animal sofrer, tem uma coisa mórbida, ou maltrata coleguinhas porque tem um prazer nisso, tem um prazer em ver o outro sofrer. Isso acontece muito precocemente. E um comportamento transgressor no adulto. O transgressor porque aí passa a ser, em geral, ele começa a cometer crimes, sejam crimes na área civil, seja crimes na área familiar, relações abusivas, né? Então ele vai carregando uma série assim, estelionatário, ele vai carregando uma história muito densa. Eu costumo dizer que aos 20 anos um psicopata já tem uma grande história. Não necessariamente ele tem ficha na polícia, porque ele sabe se disfarçar muito bem, e a gente vive num país que a justiça não entende que existem presos psicopatas e presos não psicopatas, que a maioria deles nem passa pelo sistema presidiário, porque eles sabem se disfarçar muito bem, sabem manipular pessoas para que façam o trabalho sujo, para que eles possam se manter com suas fichas limpas.
Então, gente, era o que eu queria dizer para vocês. São as 11 características. É claro que isso tem que ser visto num contexto. Não é para vocês saírem dando diagnóstico de todo mundo. A psicopatia tem uma história, é um transtorno de personalidade, começa muito cedo e a pessoa aquilo é uma maneira de ser. Então ele vai fazer isso muitas vezes, não será uma vez. E sempre manipulando, sempre tentando conseguir as coisas de uma maneira que você nem perceba que está com um lobo do lado, né? Eles se disfarçam de ovelhas, mas são lobos em pele de ovelha. E vamos combinar, todo psicopata, porque tem gente que fala assim, mas caiu nesse papo, todos têm uma inteligência racional imensa, ele sabe te ler direitinho, ele sabe o que você quer ouvir, ele te pesquisa. Se a gente não entender que o cérebro deles é uma máquina de te estudar e se apresentar para você com aquilo que você deseja, você esquece, você nunca vai conseguir se livrar disso. Você só tem como se livrar ou não ser vítima de um psicopata se você entender como ele funciona. Se não, se você vai esperar, ele não tem cara de mal. Nunca. Ele não é desagradável. Nunca. Você só vai ver desagradável na hora que você já foi a vítima. Aí você vai ver. Então, por exemplo, é quando as pessoas chegam e falam, porque essas mulheres não acreditaram. Gente, eles estudam, eles fazem a coisa perfeita. Ele também estuda a vítima, ele não vai tentar em qualquer pessoa, ele sabe a vítima que é pelas postagens, pelo que... Tudo. Com rede social, então, se tornou uma praça de, vamos dizer assim, uma selva na qual os psicopatas são os animais selvagens prontos para... São os predadores. Na Espanha se chama psicopata de camaleões sociais. O que significa isso? Ele se apresenta para você do jeitinho que você quer. E tem uma coisa, os estelionatários, muitos. E em geral, é o grau leve. O moderno, estelionatário, por exemplo, ele não mata. Nunca vai matar. Que nem esse cara do Tinder, ele não matou. Mas ele teve uma frieza. Sabia que a mulher falando, eu não tenho mais dinheiro pra dar. Pô, tira mais dinheiro pra mim. Sabendo que ela tá em dificuldade e não tem empatia nenhuma. Mas é isso que eu tô falando. Se você falar assim, Bia, então define o que é psicopatia. Incapacidade de amar. Falta de empatia. Porque você não considera o outro objeto. O cara gastando com carro, com mulheres e com bebida. Você viu que ele foi fazendo uma pirâmide ao contrário. Ele acionava 10 mulheres ao mesmo tempo. Isso. Aí ele pegava esse dinheiro com essa, aí ele ia pro hotel de luxo para pegar outra que tem mais. Aí ele ia se pagando. Sabe quanto tempo ele pegou de cadeia? Não. 5 meses. Por quê? O golpista do Tinder. Porque no mundo inteiro, inclusive no Brasil, estelionatário não dá nada. No Brasil dá cesta básica. É mesmo? Porque eles não consideram. Eles consideram o seguinte, mas não matou. Porra, e quanta gente... E matou o quê? Sonhos, esperanças, deixou pessoas falidas. Tá pagando até agora. Exatamente. Não matou? Não matou, que eu tô dizendo, a carne. Claro. Mas e a vida da pessoa destruída? Nossa. Então, assim, o nível de estelionatários é muito grande. E, por exemplo, hoje em rede social, eu olho determinadas redes sociais e falo, isso é um estelionatário. O cara começa a posar do nada do lado de uma Ferrari. Aí daqui a pouco ele começa assim, porque você pode aplicar seu dinheiro, você pode não sei o quê, você pode fazer que nem eu, olha, eu era um garçom, eu hoje sou isso aqui, olha a minha casa, 40 milhões, não sei... Tudo é golpe. Tudo. Nossa. Porque não tem coisa muito fácil. Vilela, e a galera não existe. cai, né? Por quê? Porque o ser humano, ele tem uma mania de querer acreditar que tem um caminho muito fácil. Exato. Entendeu? E não tem. Tá todo mundo se ferrando, mas eu descobri uma coisa aqui que me falaram, né? Não é isso? Tem um negocinho aqui. É incrível. Né? Exatamente. E aí, o que ele faz? Por exemplo, esses golpes de pirâmides, isso, desde que eu sou criança, isso acontecia. Não, tá dando 10% ao mês. Cara, como é que uma coisa tá 10% ao mês se não tá rendendo 5% ao ano? Tirando a inflação. Aí você vê que o cara... Aí eles pegam numa cidade um cara que é bem visto.
o fulano, né, que é conhecido por ser honesto. Aí o que eles fazem? Botam esse cara no esquema, porque aí o cara vira álibi para que todos o resto confiem. Valida, né? Aí eles vão, porque quem entra primeiro na pirâmide recebe. Aí eles dão para aquele que é o cara que chama todo mundo e todo mundo confia nele, chama, aí ele começa a receber. Aí ele fala, não, gente, olha, pode ir que vai lá. Só que tem que chegar uma hora que a bolha explode. Não tem jeito. E tem tido muito, né? É. Muito. Então esse primeiro seria o estelionatário. Estelionatário, que é muito. O Né? grau leve. O grau leve. Que eu acho que de leve não tem nada. Não tem nada. Entendeu? Mas assim, Causa muito dano. na visão da justiça, é um grau leve. Entendeu? E num relacionamento seria um cara que... Estelionatário afetivo? É. Olha, tem casos muito clássicos. Teve um cara, entre vários, né? Talvez um dia eu escreva um livro só sobre isso, A minha pergunta específico. é se sempre o ganho é de dinheiro ou ele tá buscando outro ganho também, às vezes. É Se ganho de poder, afetivo. porque o também é o né? poder. Olha só, eles sempre vão buscar status, poder ou diversão. E fazer o outro se dar mal, para eles é diversão, Também é um game. diversão. Porque o psicopata é uma pessoa que ela tem um raciocínio lógico, cognitivo perfeito, né? Sabe tudo categoricamente, onde quer chegar, o que quer fazer, com quem vai usar, mas ele não tem o afeto, ele não tem a empatia, ele não consegue ter amor por nada nem por ninguém. Então, durante muito tempo, teve uma grande confusão. E eu acho que isso me motivou muito a escrever o livro, porque as pessoas achavam que o psicopata era uma pessoa que matava, que esquartejava, que cometia crimes horrorosos. Esses são os psicopatas graves, porque a condição sine qua non para a gente ter um psicopata não é se ele mata, né? Ele pode até matar, mas é se ele não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de ter empatia e de ter remorso pelo mal que ele causa. Um psicopata não se arrepende, ele não tem culpa. E isso é um pouco assustador. Não tem sentimento? Não tem sentimento. Eu digo que o psicopata é como se fosse uma máquina programada para obter na relação com o outro sempre status, poder, prazer e diversão. Se der, obter isso tudo de uma E ele vez. passa por cima de todo mundo. Eu achei interessante que quando... Para alcançar seu objetivo, sim, uma pessoa não é uma pessoa como psicopata. Uma pessoa é um veículo que vai ser usado para ele chegar ao Eu seu não lembro objetivo. qual foi a novela, mas eu ainda não tinha muito contato com você. Às vezes você me passava algumas coisas. E num grupo lá na UERJ, começou um debate. Não lembro agora qual foi a novela, mas eu lembro que era um rapaz lourinho. E ele era meio perverso até com a mãe dele. E aí o pessoal começou, isso é o quê? Que patologia? Aí perguntaram assim, você que tem contato com a doutora Ana? Pergunta, eu falei assim, mas eu? Isso. E aí você foi muito bacana, porque você falou assim, me segue no Twitter, que a gente tem discutido muito sobre isso na novela. Ele não é um psicopata, porque ele é frio com a própria mãe. Uhum. E aquilo foi um choque, porque eu acho que quando a gente fala de mãe, é uma coisa que a gente pode brigar, você pode ter emoção, mas quando você está falando de mãe, você tem sentimento e ele era frio com aquela mãe. Não, ele era um psicopata, Ele era né? psicopata. Porque durante muito tempo a palavra psicopata dá uma margem a algumas confusões. Porque psico vem da mente, empatia é como se fosse doença da mente. E não é. Na realidade, o psicopata é um transtorno de personalidade, ou seja, uma maneira de ser, onde a pessoa tem uma lógica, uma coerência muito grande, mas não tem o afeto, ele não se afeta. Eu gosto da palavra afeto, porque afeto é aquilo que me afeta. Eu me afeto com você, eu sinto a sua dor, eu tenho o prazer de estar com você. O psicopata não tem esse sentimento, ele não se afeta com o outro. O outro é um objeto que ele vai usar, sempre à mercê do seu desejo, do seu objetivo. Então, assim, durante muito tempo as pessoas ficaram nessa grande confusão. Mas uma coisa, assim, clara que a gente tem que deixar é que o psicopata, antes de tudo, é uma maneira de ser. Ele vê o mundo de uma outra forma. Porque tem gente que fala assim, como existe alguém que é assim? É até difícil imaginar uma pessoa que não tem sentimentos, que não tem afetos. Por isso que é tão difícil a gente acreditar que o psicopata existe. Mas ele existe.
né? Ainda bem que é uma minoria, é uma grande minoria, mas ele existe e ele sempre deixa, por onde ele passa, um rastro de destruição. Eu não estou fazendo propaganda de nada, mas uma das séries que eu tenho maior admiração, e eu acho que sempre as pessoas que me falam, será que a Glória Pérez não vai dar continuidade? Foi Dupla Identidade, né? E ali, para mim, eu fiquei muito grato e parabenizo ela, porque ela conseguiu mostrar de uma forma muito sucinta o que é. Eu acho aquela série maravilhosa. Inclusive, esse ano, né, o Dupla Identidade ganhou um prêmio nos Estados Unidos que foi considerada a melhor série de todos os tempos sobre psicopatas, inclusive derrubando Dexter. Né? Então, assim, eu acho que a gente não tem essa noção da qualidade da dramaturgia brasileira e da qualidade que foi feita aquele seriado. Aquele seriado é um primor. Eu acho que nós tivemos uma coisa que não foi legal, porque naquela época a série era apresentada em capítulos às sextas-feiras. E é muito difícil sexta-feira, né? Era uma série que tinha que ter todo dia, porque ela tinha um impacto, ela tinha um... Você queria mais. E na realidade eu acho que perdeu um pouquinho. Mas eu faço um convite às pessoas que vejam, né, pela Globo.com, porque Dupla Identidade é de uma perfeição, é de uma didática, né? O Bruno Galhaço faz um psicopata maravilhoso. Eu lembro da época do laboratório, assim, teve até uma reportagem que falava do olhar dele, que ele teve que treinar muito aquela coisa do olhar, dos olhos dele, e eu não sei se foi você ou se foi alguém, aquela coisa do olhar de um tigre, de uma que ia pegar a presa, de uma onça, essa coisa selvagem, né, que vê o outro já com aquele objetivo nítido, né, de ser um alimento a ser usado, né? Esses animais, como o leão, o tigre, eles olham a presa e já focam com aquele olhar, né? E eu precisão. Não sei, o olhar dele ficou muito forte para mim. Parecia que ele se transformava. Não, ele conseguiu incorporar aquilo de uma tal maneira. A Glória mandou uma foto, né, de um olhar desses, de uma onça, de uma pantera prestes a dar o bote. E ele conseguiu reproduzir, tanto quando acaba o primeiro capítulo, que focam naquele olho, o olho dele é lindo também, né? Que foca naquela coisa, paralisa, né? E a música de abertura, que permeia toda a série, do Sepultura, de uma maneira maravilhosa. Quer dizer, eu acho assim, foi um presente poder participar um pouquinho ali daquele processo, e é uma série que vale a pena ser vista, porque é uma aula, que a gente uma aula. E como que seria essa coisa, né? Assim, eu queria até propor... Como identificar, né? Identificar. Porque é um tema que passa do nosso tema de sábado, né? Dá vontade de a gente ficar aqui conversando, porque você deve ter muito que nos proporcionar. Não, a gente tem que falar em partes, né? Tipo assim, porque o psicopata, ele tá em todo o ambiente, né? Dentro de casa? Ele pode estar dentro de casa, ele porque pode se ele é feliz com tudo, ele pode. Porque, veja bem, é muito difícil que a gente não tenha dentro de uma família, eu não estou falando um pequeno núcleo, mas de uma família inteira, é bem provável que a gente tenha. Estatisticamente, é bem provável que você tenha alguém num trabalho. Quanto mais pessoas você tem, você tem a maior probabilidade. Então, assim, é interessante a gente ver isso, porque as pessoas sempre acham que é uma coisa que está longe, é alguém que vai matar. Não, porque você tem graduação da psicopatia. Você tem o psicopata leve, o moderado, o grave.